cá entre nós, recebe uma mulher cuja história é digna de livro ou filme. Ela começou com uma ideia na cabeça, enfrentou dificuldades imensas, acreditou no impossível e hoje ela é referência mundial, uma brasileira respeitadíssima no mundo árabe, na Europa e agora conquistando novos continentes. Ela é a presidente do Conselho da Vita Gold, uma marca que se tornou sinônimo de inovação e beleza, levando autoestima e transformação para milhares de pessoas. Mas por trás da mulher de sucesso existe uma história de luta, fé, ousadia, lágrimas e visão. É uma honra enorme receber essa potência feminina. Vamos conversar cá entre nós sobre sonhos, quedas, recomeços e grandes conquistas. Seja muito bem-vinda, Cecília. Fique à vontade. Obrigado, obrigado. Estou muito honrada com o convite. Agradeço muito. Sempre é muito bom falar sobre a minha trajetória e como tudo começou, né? E eu fico feliz, sempre fico muito feliz em dividir essa minha experiência com as pessoas, né? Pessoal, para vocês, logo, logo a gente vai conversar com vocês. Muito obrigada para todos que estão aqui. E também a gente vai poder ter um momento de perguntas. Estou vendo aqui o Messi Hairstylist entrou. Vocês vão ter um momento de perguntas. Oi, Vitor, seja bem-vindo. Muito bem, vamos falar sobre a mulher por trás da marca. Antes da Vita Gold existir, quem era você, Cecília? Então eu comecei minha trajetória profissional em banco, né? Aos 18 anos eu já fazia faculdade de economia. E aí eu trabalhei em 3 bancos. Trabalhei meu primeiro banco mesmo foi o BCN. Depois eu fui para o Banco Francês e Brasileiro e para o Lloyds Bank. E aí no Lloyds Bank eu comecei a fazer meu curso de inglês. Eu não tinha inglês, mas era um banco inglês e eles fomentavam, né, a língua inglesa e eles davam cursos para algumas pessoas. Como eu trabalhava no câmbio, eles acabaram permitindo que eu fizesse o curso, eles pagavam o curso. Foi aí que eu fiz meu curso de inglês. Quando eu trabalhava no Lloyds eu tinha 20 anos na época. E de lá eu fui para a IBM por falar inglês. Porque aí eu fui uma exímia estudante, porque, né, eu abracei a oportunidade que eu tive. Então eu sempre falo isso, às vezes eu falo, faço palestras e tal. Aí a pessoa vê essa skin toda aqui, loira de olho azul, né? Acho que eu já acho que eu nasci no norte da Europa e desci aqui. E não é isso, né? Eu vim da periferia e de uma família, não era pobre, mas também não tinha condições de, né? Eu paguei minha faculdade, né? E o meu curso de inglês eu ganhei. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, ó, vou abraçar, né? Vou realmente estudar e levar bem a sério. E foi isso que eu fiz. Então, assim, em 2 anos eu já estava falando bem. Todo o tempo que eu tinha, eu estudava ou faculdade, as coisas da faculdade ou do inglês. Minha vida era essa. E eu me casei também muito nova, me casei também com 20. Então, era só isso. Eu não tive filhos tão cedo, eu tive filhos só com 26. Então, eu pude me formar, pude me dedicar ao estudo de inglês e tal. Então, sempre que eu falo a respeito da minha história, eu falo que tudo começou aí, nesse banco que me deu esse curso de inglês. Porque isso fez toda a diferença na minha carreira, na minha trajetória profissional. Porque eu fui trabalhar na IBM porque eu falava inglês. Eu cheguei lá para fazer entrevista, aí o gerente falou assim: ah, eu falei, olha, eu faço economia, né? Eu já estava para me formar naquela época. Eu logo me formo em economia. Ele falou para mim, não faz diferença a faculdade que você faz, contanto que você fala inglês. Você Uau. pode fazer educação física, mas você fala inglês? Eu falei, falo. Ah, mas você fala com vários sotaques? Eu nem sabia se eu falava com vários sotaques. Falei, falo. Falei, é porque eu vou fazer ligações, assim. Ele colocou no Viva Voz, né? Naquela época, no telefone de mesa, no Viva Voz, com várias pessoas de vários países, porque a minha função era essa. Era falar com as pessoas de vários países. Então eu já comecei aí, né, na IBM, a treinar esse ouvido com vários sotaques. Então eu nunca tive medo de falar com sotaques diferentes. Porque eu já meio que já fui colocado na fogueira logo de cara. E aí nessa entrevista ele me colocou falando com japonês, com francês, com indiano, porque a minha função era trazer peças que havia sobra no mundo e trazer para a planta aqui de Sumaré. Essa era a minha função. E colocar na produção.
Então, assim, eu fiz esse meu trabalho durante um tempo, depois eu saí de lá e aí com 30 anos eu comecei a empresariar. Então eu abri um negócio ligado a computadores. Porque o meu primeiro marido também, ele fazia, né, eu já era da área de computadores e eu também estava dentro da IBM, eu também entendia. Então, a gente começou por aí. Então, a minha primeira empresa foi de TI, foi de computadores. Nós fomos a primeira empresa a trazer os computadores Acer para o Brasil. Isso eu estou falando, ó, muito tempo atrás. Só que com o meu divórcio, eu quis mudar. Eu quis mudar de ramo. Eu me divorciei, eu tinha 37 anos, e eu comecei a trabalhar com joias de prata. Mas sempre eu tive esse sonho de exportar. Eu sempre quis fazer inglês. Eu fiz inglês, fiz francês, fiz espanhol. Eu sempre quis, eu gosto muito. Então eu falei, poxa, queria exportar. Então eu tinha vontade de pegar essas joias que eram feitas no Brasil e exportar, que tinham coisas lindas, né? Fábricas com essas gemas brasileiras e tal. Eu fiquei com essa ideia. Mas naquele momento não aconteceu. Aí quando eu fiquei grávida do Luan, eu tive gravidez de risco. E como eu trabalhava na rua, eu trabalhava dirigindo e tudo, vendendo joia, porque eu vendia no atacado para lojas, a gente vendia em alta escala, era eu e minha irmã. E estava indo muito bem o negócio. Mas eu tive que sair, tive que me desligar. E aí, quando o Luan estava com 3 meses, eu comecei a trabalhar com cosméticos. Eu não entendia nada de cosméticos. E eu já estava na época com 42 anos. Foi aí que eu abri a minha distribuidora de cosméticos para vender produtos em salão de beleza. Por quê? Porque me dava flexibilidade de horário. Às vezes eu levava o Luan comigo, ele era pequenininho, ele tinha 3 meses, eu amamentava ainda. Então, às vezes eu colocava ele no carro, levava junto para fazer entrega ou para fazer uma visita. Muitas pessoas que me conhecem dessa época lembram. Recentemente eu fiz um evento na minha empresa e tinham 2 cabeleireiros que me conhecem dessa época. Ah, que legal. Falaram, Cecília, eu lembro de você quando você chegava lá no meu salão com teu filho no colo. Então eu falo assim, gente, filho não prende a gente, idade não é limitante, situação social não é limitante, contanto que você saiba o que você quer, né? O problema é que às vezes a pessoa está perdida ou ela não entende o que ela quer, então ela não sabe que caminho tomar, porque quando você não sabe aonde você quer chegar, você não sabe que caminho você vai pegar, não é verdade? Ah, eu quero ir para a Perfeito. França, quero ir para a França, como é que eu faço? Bom, você tem que pegar um avião, você tem que descer no aeroporto, tá? Você tem que saber para onde você quer ir. Então a primeira coisa que eu falo para todos, você sabe para onde você quer ir? Eu sabia que eu queria fazer exportação. Eu sabia, o que eu vivo hoje já, há 13, 14 anos já vivo isso, é o que eu sempre sonhei. É trabalhar com exportação. Trabalhar com outras culturas. Usar o meu inglês, tudo que eu estudei. Então isso para mim era o meu target. Eu sabia onde eu queria chegar. Né? Eu sabia onde eu queria. Então eu peguei o caminho e fui. Então isso é algo importante para se falar, sabe? Para uma mulher que está aí do outro lado escutando, que muitas vezes tem uma criança pequena, ou pensa que já tá velha, ou me divorciei agora, sabe? Porque eu tava fora do mercado. No meu primeiro casamento, eu tava completamente fora do mercado. Eu não tinha como trabalhar de empregada de ninguém, porque eu já fazia muitos anos. Eu fiquei 17 anos casado. E criando filho, aquela coisa toda. Trabalhava. Nós tínhamos a empresa, eu trabalhava na nossa empresa, mas eu já não me via mais no mercado de trabalho. Mesmo assim, eu fui trabalhar para uma empresa, né? Quando eu fui vender os produtos para salão, não era meu negócio. Aí que eu abri a distribuidora. Então tudo foi um caminho. Mas a exportação foi sempre um sonho. Isso aí eu não. Era uma coisa que eu tinha já de muitos anos, né? Então eu já sabia que Mas era isso que me eu queria diga uma fazer. coisa: quem vê palco não vê bastidores. É. Aí você, maravilhosa, lindíssima, houve algum momento que você pensou em desistir de tudo, jogar para cima e falar, já deu? Mais de uma vez. Mais de uma vez. Porque assim, logo que eu abri uma empresa, eu sofri um roubo na minha casa, né? Ladrões entraram à mão armada, levaram todo o dinheiro que eu tinha. Era o dinheiro que eu estava reservando para fazer uma feira em Dubai, para fazer uma feira na Europa, para fomentar o meu negócio, né? E levaram tudo. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Uma aprovação dessa? Como? E eu já tinha contratado a feira da Itália, já tinha contratado a feira de Dubai e eu tive que ir. Isso aconteceu em pouco, um mês antes de eu ir para a feira da Itália. Uau. E depois, no mesmo ano, eu tive que ir para a feira de Dubai.
com a cara e com a coragem, eu tava devendo para algumas pessoas, né, por toda essa situação. Eu expliquei tudo o que estava acontecendo. Falei, eu preciso ir para fomentar negócio para eu conseguir pagar. E eu fui. Então, assim, foi um momento que me baqueou mesmo, sabe? Assim, eu falei, poxa vida, né? Tava tudo tão redondinho. E foi no começo, quando eu abri a Vita Gold. Porque antes eu Então, trabalhava com uma outra empresa. A Vita Gold, ela nasceu o quê? Quando você pensou nesse produto, ela nasceu como? Qual que foi o embrião dela? Então, na verdade, eu comecei vendendo para uma outra fábrica, mas o meu acordo com essa fábrica era só Oriente Médio. Entendeu? Eu fiz um acordo com eles de vender só no Oriente Médio. E eu comecei a ser procurada por outras pessoas, por outras empresas, né, por outros cabeleireiros de outros países. Eu não podia vender esse produto. Então eu cheguei lá para a dona da fábrica e falei assim, olha, eu vou montar a minha marca para que eu possa vender na Europa. Porque eu tinha muito tanto que eu comecei pela Europa. Eu não Tá, comecei, a Vita Gold mesmo começou pela Europa. ok. Eu, como exportadora, comecei pelo Oriente Médio com essa primeira empresa que eu trabalhei. Então eu abri mercado lá, tudo, então eu comecei por lá. Mas a Vita Gold mesmo acabou começando pela Europa. E o meu primeiro cliente, meu primeiro distribuidor foi na Itália. Depois eu fiz feira em Dubai. E aí eu já era conhecida, né? Porque eu já tinha, muita gente já me conhecia no Oriente Médio. Então vamos dizer que foi mais fácil a Vita Gold, vamos dizer, dessa, toda essa situação, porque que eu já tinha um certo nome, tinha nome no Oriente Médio principalmente, por ter Então, na trabalhado antes Itália, lá. foi seu primeiro cliente, então. Como Vita Gold, sim. Agora, a Ok, primeira empresa que eu trabalhei 5 anos com uma outra empresa. A primeira empresa que eu trabalhei, meu primeiro cliente, eu comecei realmente a exportar cosméticos para o Egito, mas aí não era Vita Gold. Era essa tá, outra empresa que eu trabalhei antes, entendeu? ok, Foram 5 anos que eu fiquei com eles. Mas a necessidade de criar minha marca foi o próprio mercado que pediu. Né? Porque eles estavam pedindo outros países. Eu não podia vender na Europa, eu não podia vender nos Estados Unidos, não podia vender em nada. Eu só podia vender o produto dessa fábrica, eu só podia vender no Oriente Médio. ok, Outros países eram eles que vendiam. E perfeito. aí as pessoas, eles queriam fazer negócio comigo. Esse era o problema. Entendeu? Estavam me procurando, não, mas eu quero fazer negócio com você, porque eu já ouvi falar de você, porque eu conheço você, eu não quero comprar de outra pessoa. Eu falei, bom, e agora eu fiquei numa sinuca de bico, né? Eu acabei trabalhando paralelamente, tá? Fiquei com a primeira empresa que eu trabalhava com exportação, continuando com o Oriente Médio, e com a Vita Gold, Europa, Estados Unidos, Canadá e tal. Até que o meu negócio cresceu tanto que eu precisei me desligar totalmente deles e ficar só com o Vita Gold, entendeu? Porque quando eu abri, eu não sabia, eu exatamente não sabia como ia dar. Na minha cabeça eu ia conseguir levar as duas marcas. Ok, Mas depois eu vi que não era possível, né? Tanto que eu vendo para outros clientes que não da primeira fábrica, entendeu? Porque com a feira, então eu acabei conhecendo outras pessoas, outros clientes do próprio Oriente Médio e tal. E hoje eu trabalho com outras pessoas que não compram dessa outra fábrica, dessa primeira fábrica, entendeu? Compram de mim. ok. Mas esse trabalho todo foi feito assim, né? Foi tudo step by step. A coisa foi Muito fluindo, vamos legal. dizer assim. O pessoal, deixa eu falar um oi aqui, que o pessoal de Florianópolis está pedindo para mandar um abraço. Oi, Pedro. Pessoal, Pedro, Glaucia Almeida, o Braulio, Felbras, Sorrai, Caleb. Mas eu consigo compartilhar esse vídeo, essa live no Assim que meu. terminar a live, a hora que terminar a live, eu desço ela e mando para você. Ou Não, mas, entra você. mas o meu pessoal que me segue, eles conseguem ver essa live? Você mandou o link para eles do entrar no Comendadora Regina Ah, às não. 21 horas? Não, eles vão entrar no meu. Não, eles Eu, têm que entrar no eu, Comendadora Regina. eu achei que ia dar pra ver no meu, entendeu? Não dá, tem que ser no Não. meu. Mas para eu compartilhar, deixa eu ver aqui. Eu não consigo Você compartilhar pode, no. tem uma seta embaixo do seu lado direito, uma setinha. Sim. Aí você pode compartilhar. Mas aí compartilha só no WhatsApp, né? Ele não vai compartilhar É, no Instagram, entendeu? E eu queria deixa eu ver, compartilhar lá peraí. no Instagram, Vai ser no WhatsApp. né? Que eu queria Quer dar uma. compartilhar no Enquanto eu Instagram. falo um oi aqui para o pessoal, você tem um jeito de mandar um oi para eles?
Eu tô tentando ver como é que eu poderia fazer isso. Deixa eu ver aqui, compartilhar link. Pessoal, enquanto ela vai vendo aqui, a gente vai falar Vitor Beraldo, Messi Hairstylist, Thiago Machado, Alcione, Denilson, Sohai, a gente já falou, Só consigo Abdu, compartilhar o. Eu queria G. Costa compartilhar no meus. Pimentel, No Stories eu queria compartilhar. não consegue? Mahmoud, Jéssica Meire, Dines Monteiro, Linda Adenilson Balasubramanian, Mara Japa, Linda, já falei, Ricardo, Guamadi, Roá, Amers, Sidwali, Sheila Noronha, um beijo aí para o Canadá, Sheilinha, querida. Wael Fuad, que é do Egito, Salam Aleikum. Roberto Roniz, muito obrigada pela presença. O Mágico Emerson, Ivelt, um cabeleireiro super fofo. Roberto Roniz, muito bem, vamos lá para baixo agora. Então, a gente já mandou um abraço para Florianópolis, para o Pedro. E Juliane entrou agora também, muito obrigada. Como é que é, Cecília, ver seu nome sendo respeitado no mundo? Ficou ótimo agora a sua imagem. Ficou Ficou bom? perfeita. Não sei o que aconteceu, mas está ótimo agora. E bom. Como é que é ver seu nome sendo respeitado num mundo em que a mulher ela tem sim um espaço, mas a gente sabe como é. Como que isso funciona para você? Explica um pouco os costumes Então, quando você chega nos lugares. Como é que foi fazer business com esses homens? você fala do Oriente Médio especificamente ou de Sim, outros dos países? países que têm. Não, dos países que têm restrições, né? É, eu já cheguei até para a Arábia Saudita, né? Eu fui com a delegação na época do presidente, que estava na época, eu cheguei com dois presidentes já com delegação. Eu já fui para o Egito, né, em missão, e já fui para a Arábia Saudita. Perfeito. Eu realmente fiquei muito surpresa, na verdade, positivamente falando, assim. Principalmente com a Arábia Saudita, que eu sempre quis conhecer, né? É um país mais fechado, hoje está um pouco melhor, mas eu estou falando na época que eu fui, que foi 2019, ainda a economia não, principalmente a parte cultural mesmo deles era mais fechada. Mas mesmo assim, não me foi exigido que eu usasse o hijab, né, que é o lenço na cabeça, não me exigiram isso. Só exige que você use isso quando você entra numa mesquita. Eu quis usar a baia, que é a roupa, né, eu tenho, e eu também ganhei lá. Então eu quis usar por mim, porque eu me sinto mais à vontade usando lá. Porque é uma coisa que cobre o corpo todo, cobre tudo e pronto. Porque se você tem que se preocupar, você tá com decote, você tá com uma coisa ou um pouco transparente ou tal. Eu respeito muito isso, sabe? Porque isso é cultural mesmo. Então a gente tem que respeitar. Eu nunca senti qualquer tipo de problema, mas eu também sempre me preocupei em respeitar a cultura deles. Então, assim, tanto as mulheres me recebem muito bem, quanto os homens. E me tratam com muito respeito, muito mesmo. Olha, faz tempo que eu vou para lá, hein? Esse ano, estou fazendo 10 anos de Dubai. Uau. E há 10 anos atrás foi a primeira vez que eu fui também para o Egito, que foi 2015. Mas eu tinha começado já a exportação para o Egito em 2012. E a primeira vez que eu fui para o Egito, o Egito é um país bem fechado, bem restrito mesmo. Eu tava com um pouco de receio de como ia ser, né? Mas, nossa, foi super tranquila, fui muitíssimo bem recebida. Falar pra você que eu fui tratada, eu falo que nem a princesa Diana foi tão bem tratada como eu fui. Assim, Que de linda. eu desci do avião, já tinha uma pessoa me esperando. Essa pessoa me levou de van para um lugar que estava lá, né, reservado. Depois tinha alimentos, já tudo lá. Depois passou de manhã para me buscar. E, assim, me tratando com muito respeito. E na Arábia Saudita, então, foi impressionante, né, assim. Colocaram uma pessoa para nos mostrar tudo, mostrar Riad, mostrar tudo lá, as faculdades, né, a parte lá onde eles fazem a dessalinização da água.
mostrar tudo, me levar em shopping, me levar num restaurante maravilhoso. E o próprio evento em si, de